Bom dia, pessoal. Vamos dar início à doença cerebrovascular extracraniana. A doença cerebral extracraniana tem como a sua principal etiologia a placa de ateroma na bifurcação carotídea e o fenômeno ateroembólico. As bifurcações arteriais e, portanto, a bifurcação carotídea é uma área na qual nós observamos a alteração do fluxo laminar sanguíneo para um padrão de fluxo turbilionar e, consequentemente, esse fluxo turbilionar ao nível da bifurcação carotídea favorece a formação de placas de ateroma que vão estreitando, estenosando essas artérias e possibilitando também a formação de coágulos na superfície dessas placas de ateroma que podem obstruir de forma mais aguda e podem embolizar, levando coágulos, fragmentos de coágulos sanguíneos que irão impactar na circulação cerebral, levando a insultos isquêmicos. Em casuística americana, nós temos em torno de 500 mil vítimas ao ano, com uma mortalidade chegando a 30%, e cada indivíduo que apresenta um evento isquêmico, ele tem o percentual de reincidência de novos eventos em até 12% a cada ano. E essa doença, ela é extremamente maléfica, pois leva à deficiência funcional e à incapacitação do indivíduo, levando a um decréscimo na sua qualidade de vida. Em relação à patologia, nós temos a principal delas, a aterosclerose, conforme foi mencionado na projeção anterior, mas também possuímos a displasia fibromuscular. Vejam aqui essa arteriografia carotídea, onde nós visualizamos uma tortuosidade, que no inglês chamamos de kicking. Observem que, diagnosticada a tortuosidade, esta é uma área onde há o turbilionar sanguíneo, também mais propícia à formação de coágulos sanguíneos. Temos as formações aneurismáticas, que podem surgir em quaisquer artérias de nosso organismo e que também determinam fluxo turbilionar e maior propensão à formação de coágulos sanguíneos. Processos inflamatórios de artérias, como a arterite de Takayasu, e processos inflamatórios que podem ser decorrentes da irradiação da região cervical, acometendo os vasos cervicais. Como patogênese, nós temos nessas áreas de tortuosidade, nessas áreas de aterosclerose, a possibilidade do surgimento de coágulos sanguíneos, da trombose arterial. E como nós vimos na aterosclerose de membros inferiores, essa trombose, esse coágulo inicial, a extensão desse coágulo inicial também irá levar a uma consequência isquêmica maior. E se isso é desenvolvido com o passar do tempo, nós vimos também na aula de aterosclerose de membros inferiores que o organismo ele é sábio, criando a circulação colateral que vai tentar suprir a demanda de oxigênio nas áreas irrigadas onde está o processo aterosclerótico. Por ser uma área extremamente nobre, nosso encéfalo, nós já nascemos com uma circulação colateral que é o polígono de Willis. Esse polígono de Willis, ele intercomunica o segmento vértebro-basilar com o segmento carotídeo de um lado ao outro, possibilitando que, em processos isquêmicos de vasos cervicais, nós possamos ter a irrigação sanguínea arterial, de certa forma mantida, por essas vias colaterais de circulação.
Em relação à patogênese, vejam que a placa de ateroma ela possui uma superfície extremamente irregular, propícia à formação de coágulos e desses coágulos à embolização. Nós podemos ter processos que acometem as válvulas cardíacas, prolapso de válvula mitral, arritmias cardíacas, áreas de discinesia que podem surgir após um insulto isquêmico miocárdio. Todas essas alterações propiciam o turbilhonar sanguíneo que leva à formação dos coágulos que podem embolizar e que podem impactar ao nível da circulação cerebral. Em relação às síndromes clínicas, é importante que nós tenhamos em mente o processo isquêmico transitório, o ataque isquêmico transitório, cuja sintomatologia, em princípio, será revertida em menos de 24 horas, mas que pode ser um prenúncio de que o indivíduo esteja por desenvolver um processo isquêmico mais significativo que leve a um infarto cerebral. Essas duas características do ataque isquêmico transitório, o ataque isquêmico em crescente e o RIND, Reversible Ischemic Neurologic Deficit, são processos isquêmicos transitórios de uma amplitude maior e que falam mais favoravelmente a que aquele indivíduo possa ter um infarto cerebral. Daí porque esses pacientes que apresentam episódios isquêmicos transitórios, necessariamente nós temos que investigá-los do ponto de vista radiológico para detectarmos alterações com potencial de formação de estenoses e de coágulos sanguíneos. Em relação aos sintomas mais frequentes, nós temos nas carótidas a amaurose fugaz, a fraqueza e a paralisia, a dormência e a anestesia, a afasia e a disartria. Quando a sintomatologia é oriunda do segmento vértebro-basilar, nós temos a hemiparesia alternante, altera a sintomatologia em um para outro dimídio do corpo, os processos, os distúrbios posturais, e esses distúrbios posturais podem surgir pelo fenômeno que denominamos roubo da subclávia. Imaginem uma obstrução da artéria subclávia, como aqui está, impossibilitando a passagem direta do sangue, e pela existência do polígono de Willis, nós vemos que o fluxo que iria pela vertebral em direção ao encéfalo, ele torna-se retrógrado, tentando suprir a demanda de movimentos, de exercícios do membro superior ipsilateral à obstrução. Isso é o que nós chamamos de roubo da subclávia, que determina a sintomatologia vértebro-basilar com distúrbios posturais, por exemplo, quando nós temos processos obliterantes das artérias subclávias. Como métodos de investigação diagnóstica, nós temos o ecodoppler colorido, que nos dá a menção do grau de estenose, da superfície ser mais ou menos emboligênica da placa, a ecogenicidade, se aquela placa tem mais ou menos conteúdo de cálcio. Também podemos utilizar o ecodoppler transesofágico, o eletrocardiograma para detectarmos as arritmias cardíacas, áreas isquêmicas cardíacas, a tomografia e a ressonância para excluirmos processos que podem levar a sintomatologia neurológica, como neoplasias, malformações, hematomas, como aqui nós visualizamos o hematoma epidural, o hematoma subdural, assim como a ressonância pode também ser utilizada para a detecção precoce de áreas isquêmicas cerebrais. Em relação aos métodos de investigação diagnóstica, nós temos a arteriografia. Aqui nós vemos a arteriografia carotídea,
onde nós podemos identificar a estenose carotídea, a extensão desta estenose, podemos também verificar a superfície dessa placa, se ela é mais ou menos potencialmente emboligênica. Essa arteriografia deve abranger o arco aórtico, os vasos cervicais e intracerebrais para que a investigação seja completa. E a arteriografia, conforme eu disse para vocês, também serve para o planejamento cirúrgico dos pacientes. Em relação à cirurgia, nós temos a retirada mecânica dessa placa de ateroma através da endarterectomia, cujas indicações são baseadas em três trabalhos, que é o North American Symptomatic Carotid e European Carotid Surgery Trial, cujos pacientes sintomáticos com estenose severa acima de 70% devem ser operados, e o Asymptomatic Carotid Surgery Trial, cujos pacientes que devem ser operados são aqueles assintomáticos, porém com estenose acima de 60%. São pacientes que apresentam as indicações cirúrgicas para uma endarterectomia. Vejam que aqui nós temos a técnica da endarterectomia, uma abertura longitudinal da carótida comum até a carótida interna. Aqui nós temos a retirada da placa de ateroma, nós temos o procedimento da endarterectomia em si, e após o fechamento, que pode ser um fechamento direto dessa arteriotomia. Lembrando que muitas vezes esse fechamento determina um estreitamento da luz. Ora, nós fazemos a cirurgia para a retirada da placa, mas ao fecharmos a arteriotomia, podemos determinar um estreitamento dessa artéria. Então, nós veremos que, quando existir estes casos, nós podemos, por sobre essa arteriotomia, colocarmos um enxerto que funciona como que um telhado, que possibilitará a não estenose dessa artéria quando do fechamento arterial. Para o procedimento cirúrgico, enquanto nós estivermos operando o paciente e mantermos uma boa circulação cerebral em determinados grupos de pacientes, é necessário que nós coloquemos um shunt, que pode ser, por exemplo, uma sonda de Nelaton, que é colocada proximalmente e distalmente ao local onde vai ser feito a cirurgia, possibilitando que durante todo o ato cirúrgico seja mantida a circulação para aquele lado, sem maiores possibilidades de eventos isquêmicos. Mas nós veremos adiante que até mesmo o shunt tem particularidades em relação à sua indicação e também tem riscos inerentes à sua colocação. Em relação à endarterectomia, nós temos que ela pode ser realizada tanto com anestesia local cervical ou anestesia geral. Aqueles que advogam a utilização da anestesia local o dizem ser melhor, pois possibilitam no transoperatório a visualização de eventuais déficits neurológicos no paciente. Também temos que ter um controle de pressão arterial e da oximetria do paciente para que possamos ter uma real ideia de que o tecido encefálico está sendo bem perfundido e medirmos a pressão retrógrada da carótida interna. Vejam, se eu não tiver um bom enchimento arterial retrógrado, com um bom fluxo retrógrado ao nível distal da minha cirurgia, significa que o polígono de Willis do paciente não está plenamente funcionando. E é nesses casos
onde o polígono de Willis não garante o suprimento retrógrado encefálico, que está indicada a colocação do shunt. Então, se nós tivermos um fluxo arterial retrógrado abaixo de 25 milímetros de mercúrio, nós teremos a indicação de colocação do shunt durante o procedimento da endarterectomia. Assim como a colocação do shunt também está indicado naqueles pacientes que nós vamos submeter a uma endarterectomia e que apresentaram um infarto cerebral prévio. Como aspectos favoráveis da utilização do shunt, nós temos proteger contra a isquemia e, de certa forma, também, na ocasião em que façamos a arteriorrafia, moldar essa linha de sutura arterial. E como desfavoráveis, nós temos a embolia arterial ou de fragmentos de ateroma, ou o deslocamento e a dissecção da camada intimal distal. Vejam que, se eu introduzo esse shunt ao nível distal, eu posso fragmentar a placa de ateroma e promover o ateroembolismo, eu posso dissecar a íntima da artéria, originando um falso lúmen. Então, a própria colocação do shunt também favorece alguns efeitos adversos. Portanto, deve ser muito bem ponderada a sua utilização, como, por exemplo, nós vimos nestes critérios aqui expostos. Uma circulação retrógrada com pressão abaixo de 25 milímetros de mercúrio e naqueles pacientes que sofreram infarto cerebral prévio. A endarterectomia, ela tem como técnica cirúrgica um manuseio gentil dos vasos, para que nós não possamos fazer daquele local uma fonte que leve a ateroembolismo. Também ali passam nervos importantes, então o manuseio deve ser gentil. Devemos fazer anestesia local do seio carotídeo, para evitarmos eventos de bradicardia e hipotensão arterial no paciente. Como nós vamos manipular uma artéria, então também devemos anticoagular o paciente para que possamos diminuir a possibilidade de formação de coágulos durante a cirurgia, no transoperatório. A arteriotomia, conforme foi visualizado, é longitudinal. Se, na ocasião do fechamento dessa artéria, visualizarmos a possibilidade do estreitamento da artéria, nós colocamos um remendo por sobre essa arteriotomia, que pode ser um remendo sintético, chamado de PET, que pode ser didacron sintético ou veia do próprio paciente. Devemos retirar exaustivamente todos os fragmentos residuais de parede e coágulos para que, na ocasião da liberação da circulação carotídea, esses fragmentos não sejam lançados para a circulação encefálica. E devemos ter uma sequência lógica de liberação das pinças dos clamps, no qual nós liberamos inicialmente o clamp da artéria carótida externa, para que eventuais fragmentos residuais eles corram para a circulação da carótida externa, e como última etapa nós liberamos o clamp ao nível da carótida interna. Também, para possibilitarmos menor surgimento de embolia gasosa, o paciente pode ser colocado em posição de Trendelenburg, com a cabeça discretamente inclinada para baixo.
Como complicações no transoperatório, nós temos as alterações isquêmicas. O paciente pode apresentar arritmias, até porque esses pacientes são, muitos deles também coronariopatas, então é importante que nós observemos o eletrocardiograma do paciente e o controle efetivo da pressão arterial. Conforme eu disse para vocês, a técnica deve ser meticulosa para que no transoperatório possamos evitar o deslocamento de íntima, que se chama flaps. Possamos também, com isso, com um manuseio meticuloso, evitar o deslocamento de placas, o deslocamento de coágulos e também evitarmos as lesões nervosas, que caso surjam, os nervos principais acometidos, o nervo vago, o hipoglosso, o laríngeo recorrente, que é muito frequente a rouquidão nesses pacientes após a endarterectomia, e lesões ao nível do glossofaríngeo. Em relação às complicações pós-operatórias, nós temos a possibilidade de AVE, de ataque isquêmico transitório, até porque aquela área foi manipulada, então pode existir uma trombose, um fechamento daquela área operada, daquela área onde foi feita a endarterectomia. Como nós temos ali um maior aporte sanguíneo agora chegando após a realização da endarterectomia ou até mesmo pela anticoagulação que fizemos ao paciente, o sangramento é uma complicação possível no pós-operatório. E nós temos a chamada síndrome de hiperperfusão, um território que antes era pouco perfundido, agora, após a cirurgia, nós temos uma maior perfusão. E essa maior perfusão também pode levar à sintomatologia do paciente, como a enxaqueca, a cefaleia, paroxismos epileptiformes ou até mesmo processos hemorrágicos intracerebrais. Como outras opções cirúrgicas, nós temos a correção cirúrgica de oclusão de vasos cervicais por derivações ou por angioplastias, a destruição dos septos das áreas onde há fibrodisplasias por arteriotomia e dilatações, a correção das tortuosidades mencionadas no início, que são os kickings. A endarterectomia de carótida externa também pode ser realizada. E no território vértebro-basilar também podemos realizar a retirada mecânica dessas áreas de placa, dessas áreas de estenose pela endarterectomia, assim como as derivações as mais diversas possíveis para a revascularização daqueles territórios encefálicos. Vejam aqui um kicking de artéria carótida interna e uma técnica cirúrgica onde nós removemos essa tortuosidade, que é uma área favorável à formação de placas e de coágulos sanguíneos. Vejam aqui em enegrecido as áreas de estenose, de oclusões, e aqui as derivações as mais diversas possíveis, derivações subclávio, derivação subclávio carotídeo contralateral, derivação subclávio carotídeo ipsilateral, derivação do arco aórtico bicarotídeo, derivação carotídeo contralateral. São as mais diversas derivações possíveis a depender da análise do planejamento cirúrgico, que muito é dado pelas arteriografias realizadas, conforme eu mencionei para vocês. A angioplastia também é uma possibilidade cirúrgica na qual nós introduzimos um catéter que possui um balão. Esse balão irá fazer com que nós tenhamos a dilatação daquele segmento estenosado e, obviamente, ao dilatarmos essas áreas, podem surgir fragmentos e coágulos que tenham o potencial de embolizar para a circulação cerebral. Então, nessa abordagem cirúrgica, nós utilizamos dispositivos intraarteriais para a proteção cerebral, que é como verdadeiras sombrinhas que vão fazer com que nós possamos reter
esses fragmentos a esse nível, impossibilitando que haja a embolização de fragmentos e de coágulos para a circulação cerebral. Obrigado, gente.